Dá trabalho dar uma empresa, dá trabalho crescer, crescer dói. É uma história de vida, né? 30 anos é uma vida. E eu disse, vamos abrir um estúdio de Pilates? Gelson, sou fisioterapeuta, um dos sócios fundadores da Servifísio. Meu nome é Paulo, fiz parte da Servifísio por 18 anos, fui sócio fundador da clínica. Juliana Pelissoli, sou fisioterapeuta formada há 14 anos e eu trabalho aqui na clínica desde 2010. Meu nome é Leon Cooks, sou médico fisiatra, fiz formação em Medicina Física e Reabilitação em Belo Horizonte. Eu sou Keila Andrade, sou a responsável aqui pela Servifísio, sou formada em fisioterapia. A ideia começou de montar alguma clínica fora de Porto Alegre, que a formação foi na faculdade do IPA. Foi em meados de 93, foi o nosso último ano de formação. Através de uma conversa informal, mas já era uma coisa meio que natural, que nós íamos abrir uma clínica. Isso era fato. Ter o projeto de iniciar uma clínica de fisioterapia é ter seu próprio negócio, ter sua própria renda. Eu e o Gelson, a gente sempre se deu muito bem na época da faculdade, foi sempre uma forma bastante complementar. Eu estudava de um jeito diferente, o Gelson de outro. Quando tinha alguma atividade em dupla ou em grupo, a gente via que aquilo dava um bom resultado, né? O primeiro lugar que a gente viu foi em Charqueadas, onde tinha um primo meu que morava lá. Mas, inclusive, fui lá conversar com o secretário de saúde, estava até mais ou menos tudo encaminhado para ser lá a clínica. Mas no último momento, próximo do final do ano, meu primo foi transferido, ele trabalhava na Emater na época. E eu fiquei meio com aquele medo, aquele receio de não conhecer ninguém na cidade, iniciar. E tinha uma outra prima minha que morava em Capão da Canoa, que me avisou, por que tu não veio montar a clínica aqui em Capão da Canoa? Não tinha nenhuma clínica na época. Existia só um consultório de uma colega fisioterapeuta que estava saindo na época. Então, clínica nunca tinha tido. Então, ficamos com essas duas possibilidades e, ainda bem, deu tudo certo, viemos para Capão da Canoa. Aí viemos para cá para procurar casa, locais, para a gente pudesse nos adaptar e montar a clínica. Uma cidade que, na época, tinha em torno de 20 e poucos mil habitantes, né? Foi no ano de início de 94. O endereço foi na Dom Luiz Guanella, 2568, a casa nem existe mais, né? Começamos ali em abril de 94, né, o atendimento. E não tínhamos convênio, não tínhamos nada, ninguém nos conhecia, tinham poucos médicos, inclusive, para indicar aqui em Capão da Canoa. E a gente precisava ter o mínimo aqui em Capão da Canoa para a gente poder se manter. Desde aquela época, e hoje não é diferente, os aluguéis na nossa cidade, por ser uma cidade também de veraneio, é um aluguel caro. Então a gente queria ter um mínimo de garantia. Precisava juntar dinheiro para pagar o aluguel. Eu achei, a mãe raspou a poupança dela, minha avó me deu um dinheirinho e o meu irmão deu... eu tenho $50 na gaveta lá que meu tio deu, eu peguei aquilo ali. Então oneramos os nossos familiares e morávamos nos fundos da clínica, num quarto bem apertado. No inverno bem forte, a gente... Não façam isso, tá? A gente queimava um pouco de álcool para aquecer o banheiro para a gente poder suportar o chuveiro. Trazíamos marmita de casa, minha mãe fazia arroz, feijão, alguma coisa de carne, o Paulo André, a mãe dele, fazia outra, a gente juntava e almoçava, a gente dividia a comida e almoçava junto. Vinha de ônibus, porque a gente não tinha carro, dormia nos fundos, então a gente não tinha quase custo de gastos, né? Era só pra gente se viver mesmo lá. E aí tudo que a gente arrecadava, a gente procurava juntar para poder pagar o aluguel de verão. Fala para um jovem hoje que está começando um negócio que ele não vai ter carro, ele vai ter que andar a pé, ele vai ter que pegar ônibus. Se ele quiser visitar a família, ele vai ter que viajar, vai viajar longe. Ele não vai ter telefone nem de gancho. Não estou falando de celular, eu estou falando de telefone de gancho, não tinha. Não tinha televisão. Eu estou falando sério, a gente não tinha televisão. A gente começou o nosso negócio com um orçamento bem apertado. A gente tinha um rádio do colega Gelson. Essa era a nossa realidade. Na época, desbravando uma cidade em termos do processo de reabilitação na fisioterapia, que nem era muito conhecida, muitas pessoas nem sabiam o que era. Então, nas primeiras 2 semanas de clínica, não entrou ninguém. Não entrava ninguém nem para perguntar, nem para dar bom dia, nada. Não tinha ninguém.
A nossa primeira exposição, digamos, para a comunidade, onde entrou os primeiros pacientes para pedir informações sobre a clínica, um dia, durante a tarde, a rua estava toda sendo preparada para o desfile de Corpus Christi, que ia acontecer, a procissão do Corpus Christi, que daquele ano ia passar bem na frente da clínica. Então eu pensei, é a chance da gente ser visto, né? Então, ficar todo, né, parlamentado de fisioterapeuta, como deveria ser, né? De jaleco, de branco, pendurar o esteto no pescoço e ficar bem na frente, né, da clínica aberta, vendo a procissão passar. E vamos chamar a atenção, o pessoal vai nos olhar. O Paulo André, mais tímido, disse, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me expor. Ele disse, não tem problema, eu vou. Eu vesti, claro, do meu jeito de ser, eu fiquei um pouco mais afastado, mas botamos, na época a gente chamava de guarda-pó, de jaleco, e fomos lá para frente da clínica, ao lado da placa, né? A única coisa que identificava a casa como sendo na época, né, uma clínica de fisioterapia. Essa placa, a gente tem uma foto dela, nós dois em frente à placa. E ficava meio virado mais pro lado da RS. E a procissão vinha de lá, bom que a procissão vinha de lá. E eu fiquei de pé, olhando o pessoal passar, e o pessoal passava devagarinho, né, caminhando, e eles não tinham para quem olhar, olhavam para mim, pendurado o esteto no pescoço, todo de branco, olhavam para mim, achavam estranho aquilo e olhavam para a placa para ver o que era aquilo ali. E aí eles começaram, né, várias pessoas passando bem devagarinho, eu fiquei ali, o tempo que durou a procissão, eu fiquei de pé ali, esperando. No outro dia, foram os primeiros pacientes que vieram pedir informação. Se eu não me recordo, foram 3 pacientes que chegaram lá, não me recordo o nome deles, mas foram lá pedir informações sobre fisioterapia. E aí eu perguntei para eles, a curiosidade, então, mas como é que vocês, né, vieram? O que é que indicou a clínica para vocês aqui? Eu disse, não, eu estava na procissão ontem, os 3. Através da procissão vieram os primeiros pacientes. Então era um processo novo de apresentar um novo serviço de saúde para a cidade e o sonho de que aquele serviço pudesse nos sustentar também, nos mostrar como profissional, o que a gente podia apresentar como profissional, né, ajudando digamos, a comunidade no serviço de reabilitação e, ao mesmo tempo, o nosso ganha-pão, poder nos fixar em Capão da Canoa e fazer com que a clínica crescesse e nos conseguisse, através dela, nos sustentar. E ajudar a sustentar outras famílias também, que vieram outros profissionais depois ao longo dos anos. Nos primeiros anos de clínica era assim que pelo menos eu pensava. Ano a ano, eu não sabia se a clínica ia conseguir se suportar no outro ano, se a gente ia ter dinheiro para fazer um novo contrato, se a gente ia conseguir sustentar dentro de Capão da Canoa, como é que ia ser a nossa vida. Então eu sempre pensava ano a ano, esse ano foi, temos dinheiro, conseguimos juntar, nós vamos conseguir ficar mais um ano em Capão. E assim foi, não era um dia de cada vez, mas era um ano de cada vez. Tu conta nos dedos quem passaria por isso, né? Passaria de novo? Passaria, porque tudo é aprendizado, tudo a gente leva para a vida. Toda dificuldade que tu tem lá atrás, tu valoriza as facilidades que tu tem hoje. Então esse começo foi difícil, mas foi realizado na época certa. Em 2008, eu fui chamado para ser médico cooperado da Unimed. E entrei para a Unimed nesse período e, conforme o presidente da Unimed e os conselheiros solicitaram que eu viesse fazer em Capão da Canoa, Osório, Tramandaí, os atendimentos da Unimed. Então, desde então, eu estou aqui em Capão, consegui, com esse período de 2008 até o dia de hoje, atuar aqui na clínica em Capão da Canoa, em Osório, em Tramandaí, e fazer um bom atendimento. E hoje as clínicas que em 2008 eram pequenas, com poucos pacientes, hoje são clínicas grandes e com boa atuação, tanto na parte médica como na parte de fisioterapia. A transição de um sócio para outro, como a clínica foi se desenvolvendo ao longo dos anos, começou primeiro com eu, Paulo André, lógico, né, como sócio de gerentes, que fundamos a clínica. A partir de uma certa data, que não me recordo o ano, mas uma que foi nossa estagiária, inclusive, que foi a doutora Ana, ela se formou e também tínhamos um bom entrosamento com ela, fizemos amizade, inclusive. O marido dela é um ortopedista que também trabalhava em Capão da Canoa, trabalha até hoje.
E aí a Keila, né, a doutora Keila, que hoje é dona da Servifísio, entrou como estagiária também, num dos verões, trabalhou junto com a gente. Em seguida ela se formou como fisioterapeuta. E a Ana, que tinha entrado como sócia já há alguns anos, sugeriu de nos vender a parte dela, ela queria sair da sociedade. E como a Keila, a gente teve digamos, um bom convívio, ela era uma ótima profissional, oferecemos as cotas da Ana para a Keila. Feito o negócio, a Keila entrou no ano de 2011 como sócia da Servifísio, aí ficamos eu, o Paulo André e a Keila. Posteriormente, o Paulo que saiu da sociedade. Ele assumiu um outro compromisso, ele deixou inclusive de ser da profissão, porque passou num concurso da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Aí ele vendeu as cotas dele para mim e para a Keila. Então ficou eu e a Keila de sócios durante também alguns anos. E depois eu tive dificuldade de poder ter, porque eu montei uma clínica também em Porto Alegre, além da atividade que eu tinha no posto de saúde de atendimentos, né, que eu tinha que cumprir meus horários, estava muito pouco tempo para mim me dedicar à Servifísio. Então quem estava tocando a clínica quase que sozinha era a Keila. Claro, com os outros profissionais ajudando, né, como os parceiros, mas como sócia, né, da clínica, a Keila abraçava quase tudo, não tinha nem tempo hábil para poder ajudar. Então eu resolvi, embora muita dor no coração, porque eu tinha um apego sentimental pela clínica, foi a primeira clínica que, como sócio gerente, eu ajudei a fundar, né, a montar. Eu estava com um pouco de dor, né, aquele sentimento de poder sair de sociedade, a primeira que eu montei junto com meu colega, toda a história que a gente passou junto, né, isso mexe um pouquinho com o emocional da gente, parece que a gente está perdendo um filho, né, que está se indo embora. Mas eu não tinha mais condição de ajudar, então não era nem correto com a própria Keila, né? Quando eu falei para a Keila disse, não, só um pouquinho então, vamos ver se eu compro as tuas cotas. Aí a Keila resolveu ela assumir e comprar minhas cotas. Hoje a única dona da Servifísio. E está muito bem cuidada também, fico feliz de saber que continua cada vez melhor. Para mim é uma honra hoje estar aqui falando da Servifísio, uma empresa que eu faço parte há bastante tempo, que eu ajudei a crescer, e tá aqui, né, depois de uma longa história com a clínica, onde eu comecei como estagiária, depois fui sócia, hoje sou proprietária, mas eu só posso estar aqui, a clínica só pôde completar 30 anos porque ela teve um bom alicerce, porque os donos, os fundadores lá no início fizeram um bom trabalho, o Gelson e o Paulo, e para mim é um orgulho levar essa história adiante, poder contribuir com a comunidade, poder fazer o nosso trabalho, né, na parte da saúde, poder contribuir gerando empregos também. Eu iniciei aqui como funcionária na parte de fisioterapia convencional, comecei a trabalhar com a parte de pilates, fiz a formação e atuava numa academia aqui no Capão da Canoa. E um belo dia, a Keila estava aqui, que hoje é minha sócia, e nós estávamos sentadas numa salinha aqui dos fundos e olhando pela janela e vimos uma garagem. E eu tinha uma vontade de abrir um estúdio. Então eu convidei ela, num momento de loucura nossa, olhando, né, pela porta, eu perguntei para ela, o que tem lá atrás? E daí ela falou, nada, é um garajão. E eu disse, vamos abrir um estúdio de pilates? E ela me olhou assim, vamos pensar. E a gente conversou com os outros sócios, que na época eram o Paulo e o Gelson, e nenhum dos dois quis abrir o estúdio, porque seria o terceiro estúdio na cidade, o Pilates ele ainda não era muito famoso, não tinha muita procura. Então nós resolvemos abrir aquelas portas e abrimos o estúdio. Hoje o nosso estúdio vai completar 13 anos em dezembro e nós temos essa sociedade desde então. Hoje eu já atuo com a parte de fisioterapia dermatofuncional e com o estúdio ali também. Nesse período, aqui a Servifísio foi um dos lugares que mais cresceu em termos de pacientes, de crescimento da área física, dos aparelhos que usamos aqui no litoral. Então, assim, nós temos um atendimento amplo para essa região, acho que vai desde Atlântica Sul até Torres, vem gente fazer tratamento aqui na Servifísio. Isso me alegra muito, porque a gente vê que o atendimento foi bem sucedido e que as pessoas já vêm a nós por indicação. Mas, gente, dá trabalho dar uma empresa, dá trabalho crescer dói.
E assim, a gente, né, como profissional da área da saúde, toda a nossa formação é no cuidar, é no servir, e a parte de gerir uma empresa é completamente diferente. Isso a gente teve que aprender, tanto, né, os meninos ali que começaram, quanto eu, a gente teve que aprender na prática, aprendendo, né, ali no dia a dia, com toda a dificuldade que a gente enfrentou e enfrenta até hoje, né? Todo dia as empresas, não só, né, na área da saúde, qualquer empresa tem as suas dificuldades. A dificuldade no início, né, todo aquela enraizamento que a gente fez, isso envolve também conquista grande de convênios, que também é uma coisa que não é fácil de ter essa credibilidade, né? A gente conseguiu fomentar isso, a clínica continua muito bem administrada, né? Como se vê hoje, a Servifísio é muito amplamente conhecida. Não sei se existe alguém no meio da fisioterapia que não tenha ouvido falar da Servifísio. Até hoje, no posto de saúde onde atendo, né, na prefeitura, tem pacientes que dizem, eu fui atendida por ti ou meu filho, fui atendido por ti ou minha mãe, é mais comum até quando é mais jovem, né? Minha mãe, meu avô, passou pela Servifísio, foi atendido, muita gente, porque a gente atendeu muita gente da comunidade, né? Imagina, a clínica tem 30 anos, então poucas pessoas não passaram pela Servifísio. Tantos profissionais, né, em estágio, ou mesmo depois como profissionais atendendo na clínica, como pacientes, nossa, a gente atendeu famílias inteiras dentro da clínica da Servifísio. Passou pai, mãe, avó, filho, filha, muita gente. É uma história de vida, né? 30 anos é uma vida. E num certo tempo, assim, quando a clínica cresceu, se desenvolveu, e eu tive que escolher entre continuar atendendo, continuar sendo só fisioterapeuta ou ser uma gestora, estar à frente da clínica, eu tive que optar e foi uma decisão complicada para mim. Fico muito contente, de verdade, que a Servifísio continua firme e forte, né? Contente, feliz de verdade mesmo. Falo com orgulho quando o pessoal pergunta, não, eu fundei e até hoje ela funciona. Esse orgulho eu tenho de ter conseguido projetar a clínica lá no início. Fiz o melhor que eu pude, né? A clínica está aí bem administrada, que siga por muitos mais anos. Eu espero que continuamos juntos por muito tempo, fazendo uma boa medicina, uma boa fisioterapia. Muito feliz em fazer parte de 14 dos 30 anos dessa história e com certeza vamos fazer muito mais histórias. Mas hoje eu vejo que eu fiz bem, que eu fiz certo, porque eu consigo alcançar um número muito maior de pessoas, tanto contratando novos fisioterapeutas e eles atendendo tantas outras pessoas. E isso, quando eu paro para pensar a quantidade de gente, quantidade de vidas que a gente alcança, me emociona bastante.